maravilhosas! Tudo bem com vocês? Então, chegou o grande dia de eu responder todas as dúvidas, todas as perguntas de vocês. E uma delas foram: Thay, você desistiu do estúdio? Thay, onde você está atendendo agora? E outra aqui: o que realmente aconteceu com o estúdio? Então hoje chegou o dia que eu vou contar em detalhes pra vocês o que aconteceu, por que eu tomei essa decisão. Mas antes de tudo eu quero mostrar pra vocês, as coisas do estúdio estão aqui, todas as coisas estão aqui. E basicamente o meu item de trabalho que eu hoje estou usando está nesta maleta. Então basicamente tudo que eu estou usando hoje eu levo nessa maleta. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que aconteceu tudo isso. E assim, falar do estúdio, falar o final do estúdio sem falar do início, gente, pra mim não faz sentido. Então eu demorei um pouco até pra gravar esse vídeo, porque na minha cabeça eu queria, de fato, só falar do final. Mas toda vez que eu tentava falar só do que aconteceu nos últimos dias do início do ano, eu parava e pensava assim, gente, não faz sentido nenhum pra mim só falar sobre isso. Tem mais coisas que eu preciso compartilhar com vocês. Então eu precisava vir aqui, eu precisava vir falar sobre um pouco dessa história, um pouco desse processo. Porque tem muita gente que ainda não empreende, ou até que empreende e sabe, já vive isso, né? Que empreender é algo muito solitário. Na maioria das vezes a gente fica sozinho, a gente passa todo esse processo sozinho. Então são várias demandas e a maioria das pessoas que estão empreendendo no seu início, as pessoas não têm noção do que fazer. Né? Muitas por falta de conhecimento, outras por inexperiência, outras até têm conhecimento e têm um pouco de experiência, mas quando é o seu negócio, realmente exige muito da gente. E aí sempre tem as questões, né, de fora do negócio. Sempre tem as questões da nossa vida pessoal, que por mais que a gente não queira, que interfira na vida profissional, interfere. E assim, como eu já passei por quase tudo nessa vida, eu já me lembrei daquela música, né? Eu já passei por quase tudo nessa vida. E realmente, o estúdio, são 3 anos de estúdio e 5 anos de profissão. E realmente eu passei por muita coisa no estúdio. Coisas que muitas vezes no Instagram, no dia a dia, até nas conversas com os clientes, a gente não toca no assunto. E nem é porque eu não sou de falar. É porque é muito pouco tempo, às vezes, que a gente tem. Quando a gente quer entregar o conteúdo, a gente quer entregar o melhor conteúdo. A minha preocupação sempre foi entregar o melhor. No pouco tempo que eu tinha, a vida já era tão corrida. E às vezes ligar a câmera pra mostrar coisas ruins que aconteciam no dia a dia, pra mim era muito frustrante, sabe? Eu não queria passar isso. E ao mesmo tempo, eu sou aquela pessoa muito verdadeira, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. E quando eu tinha a oportunidade, sim, de falar com algumas pessoas, eu levantava algumas coisas, mas nem era muito de falar sobre isso. Na maioria das vezes para as clientes, eu não falava nada. Poucas clientes passaram alguns processos junto comigo no estúdio, porque, como eu já falei, aconteceu de tudo no estúdio. E acontece, gente. Uma coisa que a gente tem que ter consciência, tem que estar na nossa mente isso. A gente está vulnerável a passar por diversas coisas. Coisas irão acontecer nesse processo. Não existe uma vida perfeita, não existe um empreendedorismo perfeito, sem falhas, sem erros. Não existe. Então, o tempo todo a gente vai se modelando, se reconstruindo, né? A gente vai sendo resiliente, a gente vai pegando a força de Deus mesmo, onde a gente não tem, para de novo amanhecer o dia e refazer os planos e recomeçar. Então, nesses 3 anos de estúdio, eu fui estudar muito, porque minhas experiências eram na empresa de outras pessoas. As minhas experiências eram como uma vendedora, uma recepcionista, uma caixa, né, uma estoquista, coisas que eu tive contato, coisas que eu tive acesso, mas existe muito além disso. E uma coisa que eu já quero deixar nesse vídeo é que se você quer empreender, ou você está empreendendo, ou até mesmo para o seu crescimento pessoal, busque conhecimento, busque ler assuntos, busque estudar, busque fazer cursos além da sua técnica, né? Eu sempre fui além da técnica. Porém, tinha muitas coisas que eu não coloquei em prática, isso também prejudica a gente. Então não adianta você ser um baú de conhecimento, você tem que praticar, você tem que colocar em prática isso, você tem que desenvolver isso no seu dia a dia. Então bora começar. E nesses 3 anos de estúdio, gente, muitas coisas pessoais aconteceram. Foi um período de crescimento pra mim, foi um período pessoal muito bom de crescimento, mas também foi um período de experiências que eu vivi, que eu nunca imaginei viver. E eu precisei muitas vezes fazer escolhas difíceis, escolhas entre o estúdio e cuidar da saúde, o estúdio e estar junto com as pessoas que eu amava nos momentos mais complicados da vida, nos momentos de dor, nos momentos terríveis. Então foram um tempo de escolhas e eu precisei, cada período foi um período complicado. Resumir um pouco do que aconteceu para esse vídeo não ficar muito longo. Que eu fui assinar o contrato do estúdio, eu estava muito nervosa, só eu e Deus sabe, porque de verdade no meu coração eu nunca imaginei ter um estúdio de extensão de cílios, eu nunca imaginei ter nenhum estúdio, porque lá atrás, antes de eu pensar em trabalhar com extensão de cílios, antes de pensar em trabalhar na área da beleza ou fazer o curso de estética, eu estava desmotivada, estava triste
Eu não conseguia enxergar o meu potencial, eu não conseguia entender quem eu era de verdade, eu não estava me encontrando, eu tinha sido muito ferida, muito machucada, eu tinha passado por coisas que me deixaram muito abalada, coisas que eu demorei para superar, coisas que eu demorei para me curar, coisas que me feriram profundamente. E não só como mulher, mas como pessoa. E eu precisava dar a volta por cima da minha vida. E eu precisava mudar minha mentalidade, eu precisava evoluir, crescer, e independente do que eu tinha passado. Só que tudo isso é muito difícil, principalmente quando você está se sentindo sozinha em alguns momentos, né? Tanto como empreender, como na vida, a gente tem períodos que a gente fica só. E até aqui agora eu vou até abrir um parêntese, gente, tem períodos que a gente tá sozinho, que a gente tá triste, que a gente tá mal e que a gente pode achar que as pessoas não estão nem aí pra gente, mas se você olhar à sua volta, tem pessoas ao seu lado e à sua volta que também estão passando por situações parecidas, piores ou não tem nada a ver com o que você tá passando, mas é tão difícil quanto o que você está passando. E não quer dizer que as pessoas não te amam, mas elas também estão enfrentando momentos complicados na vida dela e não conseguem te ajudar. E é só você e Deus mesmo. E foi Deus que foi plantando no meu coração, foi Deus que foi me mostrando quem eu era, o potencial que eu tinha, e que eu sim poderia realizar sonhos, e que eu poderia mudar a minha vida financeira, e que dentro da dificuldade eu já era mãe, eu já tinha tentado empreender antes sozinha com outras coisas, que não deram certo, porém naquele momento eu já era mãe, eu tinha uma garotinha que dependia de mim, e na minha cabeça eu não podia errar. Na minha cabeça eu me cobrava tanto que eu não podia mais uma vez investir em algo que não desse certo. Eu não podia gastar mais as energias que eu não tinha com algo que não fosse me dar um retorno. E eu comecei a parar e a pensar o que é que eu gostava de fazer, o que é que me motivava. E Deus foi me trazendo lembranças de quanto, né, a questão da transformação me movia, quanto eu ficava feliz quando eu tinha apresentação na escola, por exemplo, na minha época de estudante. E eu arrumava minhas amigas, ajudava ela na maquiagem, no penteado, no figurino, nos ensaios, que eu sempre gostei de dançar, de me apresentar, então eu ensaiava. E tudo aquilo me movia e eu via elas ali apresentando e ficava linda, aquela coisa. E eu falei, poxa, essa questão de transformação, né? Isso me motiva. E se eu pudesse trazer isso como uma forma de renda para minha vida, isso me faria muito bem. Poucos Deus foi plantando no meu coração aquela semente de que eu poderia trabalhar com algo voltado para a transformação. E eu sempre fui de me cuidar, de me arrumar, de gostar dessa área da beleza. E aí eu me encontrei, eu falei, eu vou trabalhar na área da beleza, eu preciso saber com o que exatamente. E a área da beleza é uma área ampla, com muita coisa. E eu falei assim, vou fazer estética. Porque estética você aprende dentro do curso de estética a trabalhar com o corpo todo. E lá eu vou me decidir. E foi assim que as coisas foram acontecendo, né? Deus foi trabalhando no meu coração, Deus foi trabalhando na minha mentalidade, fazendo com que eu despertasse para outras coisas. Eu fui investindo um tempo em conhecimento, em estudar, em pesquisar, mesmo, gente, não tendo recurso, mesmo sendo um momento muito difícil da minha vida, um momento onde eu não via saída, e Deus foi me mostrando que sim, tinha saída, que Ele ia prover. E aconteceu algo uma experiência muito interessante, né? No meu último trabalho de recepcionista, eu trabalhei em uma empresa de pessoas muito próximas a mim. E essa pessoa, o dono da empresa, no último dia de serviço, que eu tava lá trabalhando, tirando férias, né? E a pessoa ia voltar e foi o dia de fazer o pagamento. E diferente de tudo que eu tinha vivido na minha vida, eu conversava muito com Deus, pedindo para Deus que me mostrasse se é isso mesmo, se não é coisa da minha cabeça. Aquelas dúvidas que a gente, né, tem como ser humano. E aí naquele dia ele chegou pra mim e falou: o trabalho que você faz pela pessoa que você é, você merecia receber mais do que eu vou te pagar hoje. Eu quero que você pegue esse dinheiro, invista em você, invista no seu futuro. E ele, gente, ele não sabia do processo que eu estava passando, ele não sabia do que Deus estava fazendo na minha vida, plantando aquela semente todo dia, cuidando de mim, me mostrando que eu era capaz. Ele não sabia daquele processo, ele não sabia das minhas dúvidas, ele não sabia dos meus questionamentos entre eu e Deus, porque eu ficava, meu Deus, eu olho para um lado, eu não vejo, o dinheiro não sobra, não tem possibilidade de eu começar a empreender dessa forma. Não tem como eu investir em mim se não sobra R$1. Então eu tinha medo, aquele medo que eu fui criada, gente. Foi uma crença que veio na minha criação, infelizmente, né? Algo que eu me lembrando esses tempos até, meu pai, ele foi da época que o Brasil mudou de moeda. E quem tinha moeda no banco, perdeu seu dinheiro. E quem tinha moeda guardada em casa, perdeu sua moeda. Então, ele veio dessa época. E muitas das coisas que ele passou, que ele perdeu, as dores que ele teve do passado dele, do mundo ser
né, essa complicação toda de trabalho, de você ter que ter um trabalho. Antigamente a gente entrava em uma empresa e só saía na aposentadoria, era a realidade. Então tudo que ele viveu, toda a experiência, ele passou pra mim e eu carregava aquilo comigo. E era muito forte, tanto que eu demorei muito tempo para me desprender, para curar, para trazer uma nova mentalidade, uma nova crença, uma nova realidade na minha cabeça, porque para mim era daquele jeito que eu fui ensinada, daquele jeito que eu via ele fazendo, daquele jeito que eu via as pessoas. Então, eu tenho 35 anos, há 50 anos atrás era tudo muito diferente, era uma outra realidade, ninguém vivia arriscando. Empreender não era para todo mundo. Então as pessoas não viam quem trabalhava com cílios, com sobrancelha, com cabelo, seja lá o que for, assim, dessas áreas de depilação, não via isso como uma profissão, né? Então dentro de mim eu precisei quebrar várias coisas, porque naquela época era muito difícil ter que lidar com tantas coisas que eu estava lidando no pessoal e ainda o profissional. Então eu falei, meu Deus, eu vou estar arriscando em uma área. Hoje, né, do tempo que eu iniciei para o tempo que eu estou atuando como profissional, nessa brincadeira já se passaram 9 anos, então durante todo esse tempo as coisas mudaram. A gente como profissional, a gente está se valorizando, a gente sabe se posicionar, a gente sabe como passar isso para o nosso cliente. Hoje existe várias e várias mulheres que estão vivendo bem, sabe, vivendo muito bem na área da beleza, trabalhando para si mesmo. Então lá atrás eu precisei mudar de mentalidade para que eu iniciasse meu negócio na área da beleza, como profissional, com outra mentalidade, com outra cabeça, com outro posicionamento. Então tudo isso foi essencial nesse processo. A partir do momento, né, que eu tomei a decisão em trabalhar na área, a gente não foi logo abrindo no estúdio. Quem já me acompanha sabe disso. Então eu não iniciei como estúdio, eu iniciei trabalhando para outras pessoas, trabalhando como parceira no estúdio. O primeiro estúdio mesmo que eu trabalhei, eu creio que foi Deus, de fato, que abriu essa porta. Foi um estúdio maravilhoso, ele tinha tudo o que eu precisava como profissional, então eu só precisei levar meus materiais. A sala estava pronta, a sala era muito bonita, era um lugar muito bom. Porém, né, o salão ainda era novo, eu não estava conseguindo fazer, né, atrair as clientes, o marketing, tudo isso. Então, não importa se você está em um lugar muito bom ou muito ruim ao seu ponto de vista, se você não souber atrair, se você não souber fazer um bom marketing, se você não se movimentar. Então tem gente que tem um bom estúdio, em um ótimo lugar, uma ótima localização, uma ótima referência, mas não consegue vender. E eu vi isso na pele. A sala que eu tinha, se eu tiver algum vídeo ainda eu vou postar pra vocês, a sala é uma sala maravilhosa. A marca era ótima, era uma marca de estética, tanto que eu estava naquela sala, que aquela sala foi feita por uma médica para trabalhar com procedimentos de aplicação de estética. Porém, naquele momento ela não estava, e quem estava ocupando era eu. Mas assim, se você não tiver isso bem resolvido dentro de você, não adianta você estar no melhor lugar. E não era o meu melhor momento, né? Agora eu não vou falar tanto da minha vida pessoal. Minha vida pessoal estava um desastre nessa época. Diferente desses 3 últimos anos do estúdio. Naquela época que eu iniciei, a vida pessoal estava um desastre, e tudo isso me afetava e afetava diretamente o meu trabalho, o meu emocional. Eu estava muito emocionalmente desestabilizada totalmente. Então foram várias coisas que veio afetando desde o meu início, e eu não procurei ajuda por falta de inexperiência, e eu digo ajuda realmente psicológica, por falta também de condições financeiras, e eu segui sozinha, e isso foi muito duro. Então é outra coisa que eu deixo de conselho: se hoje você vai começar algo e você percebe que você não está bem emocionalmente, para um pouquinho e cuida primeiro de você. Porque se você não estiver bem, as outras coisas não vão fluir. Se você não tiver com o seu emocional ali organizado, na maneira do possível, com as coisas alinhadas com você mesmo, você não vai conseguir. Porque às vezes a gente não consegue mudar, a gente não consegue mudar o outro. A gente às vezes não vai conseguir mudar a circunstância que está à nossa volta. Mas a gente tem que aprender a lidar com tudo isso da melhor maneira possível. Eu tava toda, menina, toda cagada, a vida toda emocionalmente desestruturada, abalada, mas mesmo assim eu segui. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, eu preciso seguir. Tem algo maior por trás de tudo isso. Se eu não fizer por mim, quem vai fazer, né? Então eu precisava realmente seguir, mesmo não estando bem. Que eu nunca nem imaginei, nem sonhava na vida assinando um contrato. Uma responsabilidade de um aluguel, de contas e mais contas para pagar. Então, além do aluguel, ia vir outras despesas que, como parceira, eu não tinha, né? Então, grandes coisas, grandes responsabilidades. Então, quando você trabalha para você mesmo, abre seu próprio estúdio, você vai ter aluguel, conta de água, conta de luz, internet, segurança. Então, a partir do momento, né, que você tem grandes responsabilidades, as coisas vão mudar. Então, é outro ponto até que eu quero trazer aqui para vocês.
Por que, gente, que existe um grande diferencial, às vezes, de preço de uma pessoa para outra? Tem muito a ver com a responsabilidade financeira que aquela pessoa tem dentro do seu negócio. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho o meu estúdio sozinha e arco com todos os compromissos, que você tem que pagar impostos, que você tem que pagar transporte para você ir para o seu trabalho. Então, quando você tem várias demandas aqui, muitas vezes a sua concorrente, que não vou dizer concorrente, mas vou dizer a pessoa que trabalha ao seu lado, que também vende o mesmo serviço, na maioria das vezes ela não tem esse compromisso. E foi uma coisa que eu enfrentei logo no meu início, no bairro onde eu iniciei o estúdio. Muitas das pessoas que trabalhavam com cílios, elas não arcavam sozinha com o estúdio. Elas tinham outras pessoas para dividir, elas não arcavam com tudo só, algumas pagavam uma taxa muito pequena, tinha gente até que não pagava aluguel, outras que dependia do marido, que ajudava. Então tem N casos diferentes. Na maioria dos casos, comparado ao que eu enfrentei, eu basicamente estava empreendendo ali sozinha. Então eu não tinha quem dividir, eu não tinha quem arcar com aquilo ali, eu precisava pagar todos aqueles custos. E diferente de outros lugares que o preço era muito abaixo do meu, no qual as pessoas precificavam conforme elas achavam, mas o meu preço, a minha precificação, além de estar, né, em cima daquilo, de todos os custos, que é um erro que eu vejo muito comum nas profissionais, é não colocar o seu custo, seja o custo do seu estúdio, seja o custo de material, seja o custo da hora que você trabalha, para calcular tudo isso e dar o preço final para sua cliente. Então, na maioria das vezes, as pessoas trocam, né, materiais por trabalho, mas não estão, de fato, lucrando mesmo, porque não se pagam, não se coloca o preço correto. E eu já cheguei no meu estúdio com um preço correspondente a todos os custos que eu tinha em ter um estúdio, em arcar, em manter aquele estúdio. Eu precisava ter uma base de quantas clientes por mês eu, no mínimo, precisava atender para eu poder pagar tudo aquilo e ainda custear a minha vida pessoal. Porque não só é ter um estúdio, é ter uma vida, é pagar suas coisas pessoais, é para comprar as coisas da necessidade. Eu tinha uma filha, tinha que me alimentar, tinha médico, tinha outras questões aí envolvidas. Como, gente, você comparar o seu valor, o seu serviço com o de alguém que não tem os mesmos custos que você, que não enfrenta as mesmas coisas que você, que não tem as mesmas responsabilidades que você. Então, o que eu via é que tinha gente até que quando vinha trazer ideias, achava que, se metendo, dando opinião, seja lá o que for, achava que você poderia botar mais barato, você poderia fazer assim, você poderia fazer assado, mas por trás daquilo tudo ali existe custos fixos que você não pode alterar e que você precisa estar ali pagando, porque você assumiu um compromisso, e você está iniciando algo que de fato no início você não tem tanto retorno. Pelo menos não foi a minha experiência. Eu não comecei já bombando, com a agenda lotada, com a agenda cheia, não foi assim. O início foi bem difícil, bem desafiador. O início mal dava para pagar as contas, e eu digo mal dava porque eu corria. Então, desde o meu início eu já enfrentei, desde o meu início já teve esse diferencial, né? E eu precisava pagar todos esses custos. E algumas pessoas que eu tive acesso a essa informação, que não é todo mundo que a gente vai ficar sabendo de todos os detalhes da vida, não estou generalizando, mas algumas pessoas que eu sabia, essas pessoas não arcavam sozinha com o estúdio, essas pessoas tinham com quem dividir, tinha outras pessoas que faziam outro serviço, que traziam recurso para o estúdio, essas pessoas às vezes tinham alguém para também chegar junto com o aluguel, dividir a sala, dividir custos. Tem gente próximas de bairros próximos que eu tive acesso também, que às vezes não pagava energia porque era gato, ou por isso ou por aquilo. Então, por N motivos, nem todo mundo que trabalha com o mesmo serviço que você vai ter os mesmos custos que você tem. E por isso tem essa questão de preço. O meu preço não poderia ser igual a de todo mundo do meu bairro, sendo que eu pagava um aluguel que era alto, sendo que eu tinha os custos, todos os custos do estúdio, eu precisava manter o estúdio, precisava manter a minha vida pessoal, e esse valor tinha que cobrir tudo. Então, assim, empreender da forma correta e que te traga retorno é desafiador. É desafiador. Até porque corri atrás eu conseguia pagar ali com muito esforço. Então foi dia após dia de luta. Lembrando que todos esses desafios com a criança pequena, com a criança passando por toda aquela fase de saindo, né, do peito, indo pra escolinha. Então eu enfrentei diversas coisas. E assim, o estúdio no início não me dava condições de pagar uma escola integral para minha filha, ou de pagar uma pessoa para poder ficar com ela, para poder ficar tranquila e ficar em paz. Então eu tive que adaptar o meu trabalho à minha realidade. E foi assim, gente, que eu tive paz na minha vida, em relação à minha vida pessoal e à minha vida profissional. Eu não comparei a minha realidade com a de outras pessoas. E tinha gente que não tinha filho, ou tinha pessoas que tinham alguém para ficar com o filho, para ajudar e tal. Então, em muitos momentos, eu me via ali sozinha, sem ter com quem me ajudar. E eu só conseguia trabalhar nos horários que minha filha estava na escola, logo no meu
basicamente no meu primeiro ano. Os dias que eu tinha pessoas para me ajudar, para me dar suporte, sim, eu aproveitava, eu ia para o estúdio, eu passava o dia todo. Porém, quem conheceu o estúdio sabe, o estúdio não era frente de rua, o estúdio por ser dentro de uma galeria. A galeria não é uma galeria muito movimentada, era uma galeria, apesar de ter uma boa localização, mas uma galeria que não tinha um fluxo muito de pessoas. As pessoas que já iam para a galeria já iam certo para fazer o procedimento em algum lugar. E por ter outras profissionais de estética, de procedimentos, de sobrancelhas, de pele, disso, daquilo, outro, as pessoas geralmente já iam para o seu serviço certinho. E não sobrava dinheiro, né, para investir, reinvestir no estúdio, não sobrava. Então era muito desafiador para mim, todos os meses. Eu já queria ter chegado, ter colocado banner, feito panfletagem, passado o carro na rua, sabe, botado meninas. Tentei, gente, de várias maneiras. Eu tenho minha mente empreendedora, com as experiências que eu já tive trabalhando como promotora, como ação de rua, e usar de algumas estratégias. Mas eu não me culpo, porque, como eu falei pra vocês, eu vim de um emocional abalado, eu vim de situações que me deixaram muito mal, de situações complicadas na vida pessoal. Então, eu estava no meu processo de cura, eu estava no meu processo de transformação, eu estava no meu processo de crescimento, e eu ali ainda não tinha tido a ajuda que eu precisava. As coisas estavam acontecendo aos poucos, as coisas estavam se tornando formato. O primeiro ano é desafiador para qualquer pessoa. Já no primeiro ano eu busquei sim saída, busquei chamar outras pessoas para trabalhar no estúdio, mas as poucas que ainda me deram alguma satisfação, algumas já queriam até vir com a agenda completa. Ah, eu vou trabalhar aí, você vai fazer a minha agenda e eu só vou trabalhar. E eu ainda não tinha essa condição de dar esse suporte, de tá, venha que eu tenho uma agenda cheia para você. Eu não tinha nem agenda cheia para mim, imagina para outra pessoa. Então assim, não deu. Acabou que nesses 3 anos, para resumir, né, nesses 6 anos de estúdio, eu não tive outra pessoa trabalhando no estúdio. Procurei, incentivei, indiquei, ajustei, tentei fazer de várias formas, profissionais de várias áreas, de cabelo, a unha, tudo que você possa imaginar, que desse, que fosse interessante para as clientes, interessante para mim, interessante para o trabalho, mas não aconteceu. Busquei também parcerias fora para mim, né? Busquei com blogueira, com influencers, com outras pessoas. Também algumas não deram certo, outras não tiveram resultado, outras não tiveram interesse, outras desistiram no caminho. Gente, teve coisas que eu paro e penso hoje e não sei porque não aconteceu. Não faço, sendo bem sincera, de coração pra vocês, eu não sei. Já teve ponto de eu marcar modelo, a modelo pagou taxa, modelo de técnica que eu tinha feito curso, investindo em curso para trazer novidade, e eu queria fazer uma modelo para fazer fotos legais, vídeo bacana para divulgar, para patrocinar, para fazer um marketing, para isso, para aquilo. De chegar no dia, tá tudo certo, eu fechar a agenda, você fechar uma agenda, deixar de atender só porque naquele dia, para você poder adiantar, para você poder fazer o máximo de conteúdo, além de fazer o procedimento detalhado. Eu ia gravar o procedimento, depois ia gravar a modelo, tirar várias fotos, depois eu ia editar tudo aquilo e já colocar para rodar tudo no mesmo dia, aproveitar, né, fechar a agenda toda. E a pessoa não te dá satisfação, sumir. Então, aconteceram isso, não foi uma nem duas, foram várias vezes. E eu ficava assim, sem entender. Eu falei, gente, isso é surreal o que está acontecendo. Eu não sei por que está acontecendo isso, porque as coisas pararam de acontecer. E chegou um tempo que as coisas não estavam fluindo como eu gostaria. Então, eu tinha várias ideias, na hora de executar as coisas não aconteciam. Ou acontecia outros imprevistos que mudavam totalmente a rota. Por exemplo, teve 2 de dezembro. Quem trabalha na área da beleza sabe que épocas de festa são épocas que mais a gente tem cliente, uma demanda muito grande, não só das clientes fixas, como clientes novas, aparece assim de monte, o movimento fica melhor para todo mundo. Em pleno dezembro, com a agenda cheia, a agenda lotada, eu fiquei sem ar-condicionado. Então, e sem ar-condicionado num lugar muito quente, onde não passa uma ventilação, para trabalhar com cílios, gente, é impossível. E aí fiquei basicamente um dia sem atender, no outro dia, graças a Deus, eu fui acolhida pela colega do lado, do estúdio do lado, fui trabalhar no estúdio dela, peguei minhas coisas, me mandei, fui pro estúdio dela enquanto tentava resolver o meu estúdio. E nesse percurso, já em pleno fim de ano, aconteceu uma tragédia, passei dias sem conseguir ninguém, ainda sem conseguir ninguém para consertar lá. Quando eu consegui uma pessoa, a pessoa atrasou, meu marido estava responsável em ir lá com a pessoa, para a pessoa consertar o ar-condicionado. E nesse exato dia, atendendo a cliente, recebo a ligação do meu marido e ele dizendo que quebrou a perna. Corre pra casa, e foi um susto danado. E, meu Deus, uma tragédia, e eu preocupada com ele, será que ele vai conseguir andar? E muita coisa passando na cabeça. Saí parecendo uma louca, desesperada do estúdio. Pra minha sorte, pra sorte da cliente, faltava 3 fiozinhos, os últimos fiozinhos do olho da cliente. Depois disso, né, passei um processo de recuperação dele. Então, teve um tempo também que eu fiquei ausente do estúdio depois por conta disso.
depois volto de novo, e aí sem energia, aconteceram algumas vezes de ficar sem energia, que isso é normal, acontece vários babados na vida. Sem energia, uma coisa lhe quebra, outra coisa lhe falta, e você vai levando, aquele aperto, e você tentando seguir com o estúdio, aquela coisa toda. E aí o que acontecia era o seguinte, eu me recuperava de um baque, vinha outro. Eu me recuperava, eu conseguia respirar mais uma vez e vinha outro baque. E aí outra coisa que me marcou, que foi surreal, foi quando eu quase morri. E aí foi uma experiência assim, surreal. Eu vinha passando mal, vim investigando, procurei ver o que eu tinha. Passei um mês todo de maio fazendo exame, buscando entender o que eu estava sentindo. Quando foi no início de junho, com a agenda, eu já estava em um nível que, apesar de tudo que vinha acontecendo, todas as coisas, mas eu já estava conseguindo manter. Minhas clientes já vinham frequente, já tinha clientes que vinham todos os meses, então eu já tinha mais ou menos uma quantidade X de clientes fiéis mensal. Eu saí num domingo, dia 2 de junho, saí de casa desmaiada, com muita dor, fora de consciência. Fui pra UPA, passei o dia na UPA, acabou que eu precisei fazer uma cirurgia com risco de vida. Eu estava tendo uma hemorragia e eu não sabia, e a situação complicou. Quando eu consegui ser transferida, foi em um momento no qual eu precisei fazer cirurgia, e mais uma vez o estúdio precisou ficar fechado por um período, e mais uma vez por questões de saúde, dessa vez agora sendo minha. E a partir daquele momento eu precisei cancelar, eu precisei devolver as taxas. Nessa época eu já estava trabalhando com taxa de agendamento, e eu precisei devolver as taxas de todo mundo. Só que, gente, as contas, como eu falei pra vocês, a gente tem responsabilidades, as contas chegam. E como eu sempre fui uma pessoa mais organizada, nesse ano que já tinha passado o primeiro ano do estúdio, a gente estava no segundo ano do estúdio, nesse ano eu já estava conseguindo fazer uma reserva de emergência para o estúdio. E graças a Deus foi por conta dessa reserva de emergência que eu consegui pagar as contas de praticamente 2 meses que eu fiquei ausente do estúdio fechado. Tentei alugar sala, tentei sublocar a sala, tentei fazer várias coisas com a sala, fornecer a sala para outras pessoas que faziam outros procedimentos, para eu não ficar zerada, mas não consegui. A sala acabou ficando fechada. Os custos em relação à energia e água, basicamente zero, mas eu não consegui atender. Precisei devolver o dinheiro para as clientes. Foram pouquíssimas clientes que resolveram não aceitar o dinheiro de volta, outras até mandaram um valor e fiquei muito grata na época. E foi outro período muito difícil e eu precisei voltar a trabalhar logo que eu me recuperei, porque era algo que realmente eu precisava, não tinha como eu ficar parada. E precisei voltar fragilizada, recuperada. Foi uma cirurgia que abriu um pouco um pouco abaixo do umbigo, na vertical. Eu tive um rompimento de uma trompa e a partir daquele momento ali, ficar sentada por muitas horas me incomodava. Então, mesmo com toda a minha fragilidade, mesmo com dor, eu trabalhei com dor. Então foram períodos, demorou meses para me sentir melhor. Eu diminuí a minha carga horária de trabalho e eu trabalhava com dor, porque passar um tempo sentada, sendo que apesar de 2 meses, eu estava no processo de cicatrização, eu ficava muito tempo sentada, 2 horas sentada, com a mesma cliente, na mesma posição. É um trabalho muito delicado que a gente faz, é um trabalho de precisão, é um trabalho de detalhe, é um trabalho que requer muito da gente. E mesmo que eu fosse atender uma cliente ao dia, eu ia atender uma cliente ao dia, que era o máximo às vezes que eu estava conseguindo ficar. Eu ia atender, eu dava o meu melhor e saía de lá destruída e tinha que passar horas me recuperando para que no outro dia tivesse forças para voltar de novo. E ainda fazendo todo o trabalho no Instagram, divulgando, patrocinando, fazendo a minha marca. Parece que a vida tá passando muito rápido, então a sensação que eu tive do processo da minha recuperação da cirurgia foi que os meses passaram muito rápido. E quando eu dei por mim, já estava beirando fim de ano de novo. Então eu já estava indo mais uma vez para fim de ano, mais um fim de ano, e eu falei, meu Deus, vai dar bom, né? Eu sempre com muita expectativa, sempre com muita esperança. Quando foi já no início de novembro, eu já estava me sentindo melhor. Nesse mesmo ano que eu quase morri, foi também, depois que eu me recuperei, eu me casei. Então, tudo mudou. Quando foi outubro, eu já estava casada, eu já estava morando na minha casa. Primeira vez depois de anos morando com meus pais, primeira vez que eu estava na minha casa. Então, eu também tinha que me adaptar à minha nova rotina, às demandas de mãe, às demandas da casa, às cobranças. E
eu, mais uma vez, precisei encontrar paz para mim, para eu poder lidar com tudo isso. Então, eu não trabalhava todos os dias, eu não trabalhava todos os horários. Tinha dias que eu trabalhava de manhã até de noite, tinha dia que eu trabalhava de tarde, tinha dia que eu trabalhava de manhã e ia mais cedo para casa. Algumas vezes eu precisava buscar minha filha na escola, então teve uma época também que eu conseguia só atender até X horário, porque eu precisava buscar minha filha na escola, precisava buscar minha filha no curso. Então, eu precisei adaptar. Eu já estava no meu 2º ano de estúdio e eu estava ali me adaptando à minha realidade, aquilo que me cabia fazer. E muitas vezes tinha clientes que só podia ir naquele horário que eu não podia estar. Infelizmente eu acabava perdendo aquela cliente, porque eu tentava remarcar para outro dia, tentava remarcar para outro momento. Na maioria das vezes os clientes, não sei se com vocês são assim, mas na maioria dos casos, de 100%, pelo menos 85% te procura em cima da hora. E às vezes em cima da hora, ou é em um dia que você está com a agenda já cheia e você não consegue encaixe, ou é em um dia que você não estava esperando e você já tem outro compromisso, ou você já tem um compromisso fixo com buscar seu filho na escola e não dá para você encaixar aquela pessoa naquele horário. E aí, a pessoa não só quer naquele dia, só pode naquele dia, porque vai viajar e tal, e você não consegue atender. Já dezembro já na porta, agenda cheia, graças a Deus, tudo indo muito bem, época de festa, aparecendo muitas clientes novas, comecei dezembro com tudo. No meu 2º ano, o meu dezembro foi um dos melhores dezembros da minha vida como profissional, foi no meu 2º ano de estúdio. E lá pro dia 10, dia 11 de dezembro, esta maca quebra com a cliente saindo e chegando outra, que já tinha avisado que ia atrasar um pouquinho. A cliente levantando, a maca simplesmente quebrou e partiu, sem dar nenhum sinal, gente, que ela tava quebrando. Então, pense no susto. Eu falei, gente, não é possível, mais um dezembro com babado. Lembra que ano retrasado, né, eu fiquei sem energia, sem ar-condicionado, consegui atender no estúdio do lado, no estúdio de Carol. Depois meu marido quebrou a perna, eu precisei me ausentar. E aí, quando é no ano seguinte, a maca quebra. E assim, não tenho maca reserva, não tinha outra maca. Minha irmã, pense no desespero que a maca quebrou e vai ligar para a próxima cliente para reagendar. E eu não tinha nem condição nem de chorar. Ou eu resolvia ou eu chorava. Mas me deu um desespero tão grande. E aí corre para resolver, a minha mente só trabalhou na hora, preciso resolver isso o mais rápido possível, não posso tomar prejuízo, agenda cheia, final de ano. Ano passado eu já tive prejuízo, esse ano não, pelo amor de Deus. E aí corre pra uma, corre pra outra, fala com um, fala com o outro. Pesquisei em lojas pra ver se eu consegui uma maca pra comprar. Não consegui maca pra comprar desse mesmo material, nem de outro. As macas que eu tinha um sonho de mandar fazer, que já estava no plano de fazer. Pesquisei pra ver se tinha alguém de fábrica que pudesse ter alguma pra me vender. Não tinha, pelo menos 15 dias úteis, mas como tava uma demanda muito grande, eles não estavam dando nem 15 dias, estavam dando mais dias. Procurei alguém para consertar a maca, também não achei logo de cara. E aí continuei falando com as pessoas que eu conheço, procurei ver se tinha alguém que tinha alguma maca extra para me emprestar, não consegui ninguém também. E aí eu lembrei de uma pessoa maravilhosa que eu conheço, uma querida. Lembrei dela, falei com ela, ela estava desesperada. Ela falou, poxa, tem um pai de Aline, corre atrás do pai de Aline. A gente foi falar com a Aline falou com o pai dela. E aí a Aline trabalhou comigo na sobrancelha design. A Aline falou com o pai dela falou que conseguiria me ajudar, eu precisaria levar a maca até ele. Aí corre pra conseguir levar a maca até ele. Isso já estava de noite, eu já tinha cancelado todas as clientes. E aí ele falou que ia fazer o máximo pra me entregar no outro dia. Assim ele fez, mas eu precisei desmarcar algumas clientes. Algumas só queriam pra aquele dia, pra aquela hora, e eu não consegui remarcar, e realmente eu perdi. E consegui continuar com toda a demanda. Graças a Deus deu super certo, a reforma aconteceu, a maca se manteve boa, e aí seguimos mais um dezembro. E assim, quando você trabalha sozinha, porque tem clientes que chegam em momentos desse época de festa e ficam com você. E tem clientes que chegam em época de festa, só fica, vai, vem outra época, mas algumas você nem consegue trazer por conta da sua demanda que você já tem fixa. Outras, porque realmente só cai no dia específico, você não tem mais aquele horário. E você às vezes não consegue dar uma resposta de imediato por causa da demanda do tempo curto entre uma cliente e outra, da correria dos atendimentos, da correria dos processos do estúdio mesmo. Muitas clientes que eu não conseguia responder, final de ano principalmente, por conta da correria mesmo que acontece. E a gente vai seguindo, né? Vai seguindo, as coisas acontecendo, a gente vai seguindo. Eu tentando ajustar, só que no ano seguinte, em janeiro, já o movimento já era mais fraco, aí já começava a lidar com os desafios do empreendedorismo e sempre tenho que se ressignificar, trazer novidades, trazer um novo, pensar em uma nova estratégia de venda, de marketing, de tudo. Isso é o tempo todo, né? É mensalmente. Por isso que o empreendedorismo é algo que a gente luta um pouco sozinho, porque são vários desafios diários e a gente não tem o que dividir. Diferente de quando a gente está numa empresa que tem várias pessoas ali para ocupar um papel e você consegue dividir as tarefas, gerenciar os conflitos e as coisas, porque tem com quem dividir. E no empreendedorismo é algo muito sozinho e você se vê em situações que você às vezes só quer chorar,
Apesar de todos esses desafios que eu já sabia que o empreendedorismo traria, porque não foi a primeira vez, gente, que eu empreendi, não foi a primeira vez que eu me joguei de cabeça em um negócio, não foi a primeira vez que eu me dediquei a algo e estava vivendo aquilo tudo. Então, assim, era novo, porque era uma área nova, era desafios novos. Eu comecei a entender melhor como é que funcionava o meu público, como é que funcionava a questão do estúdio, tanto que eu precisei manter o mesmo valor de cílios, basicamente. Teve técnicas que eu não alterei nesses 3 anos, já era para ter aumentado, eu não alterei. Teve técnicas que precisou aumentar, uma besteirinha, mas precisei aumentar, até porque os produtos aumentaram, tudo que a gente consome aumentou, então tudo aumentou o preço e sempre buscando uma saída. Eu sou uma pessoa de muito me avaliar, então eu sempre pedia feedback. E eu entendo, né, grandes empresas têm a questão do saque, da consultoria, de procurar saber o que está acontecendo, como é que está sendo. E eu sempre fui essa pessoa também de tentar entender o que acontecia, quem eram essas clientes, que tipo de perfil de cliente que eu tinha, qual era o principal motivo das que não estavam voltando, até para poder crescer, para poder melhorar, para estar evoluindo, para entender o processo. Então, nesse processo, eu sempre me analisei, tentei buscar melhorias, busquei melhorias, algumas coisas eu melhorei, comecei a entender a importância, né, o que estava acontecendo na internet, o movimento, eu via, só que tinha coisas que eu não tinha mais força, gente, para fazer. Principalmente depois do processo da cirurgia, quando entrou no ano seguinte, eu descobri que eu estava com endometriose, que provavelmente tinha sido a endometriose a causadora de tudo que ocorreu. E aí eu iniciei um tratamento, eu estava com anemia, eu fiquei com uma anemia bem severa depois da cirurgia, mesmo tomando todos os medicamentos, mesmo tomando todas as vitaminas possíveis. E isso foi mais um dos motivos que me privou de investir em algumas coisas do estúdio, a questão da minha saúde. Como meu único trabalho basicamente estava sendo, né, o estúdio, diferente de logo quando eu iniciei na minha carreira, que eu ainda trabalhava com eventos e trabalhava no estúdio, teve um período que eu só trabalhei no estúdio. Então, se o dia não estava bom, não tinha dinheiro, diminuía o recurso e a situação ficava mais complicada. Então, tinha todos, né, tudo que acontecia em prol do movimento. Se o movimento caísse, eu me prejudicava. O tempo que tinha um movimento melhor, eu tinha que fazer a minha reserva de emergência. Às vezes eu não me enfiava em muitas dívidas, tinha cuidado com os investimentos que eu ia fazer, porque a gente vive dias bons e dias ruins. E eu também creio que no meu inconsciente eu já estava ali esperando qual era a próxima bomba que ia acontecer. Eu tenho essa plena certeza hoje. Mas assim, comecei o tratamento da endometriose que tive muitos custos muito altos, porque eu precisei tomar fórmulas, vitaminas específicas. Por outro lado, a questão do curso, e sabendo muito bem, né, graças a Deus, é algo que eu me encontrei também na questão da educação, de ensinar, de passar conteúdo. Eu consegui trazer da melhor forma para minhas alunas, consegui montar uma estratégia de curso onde eu consigo entregar o meu melhor e mostrar, e fazer um curso VIP no qual eu consigo ali estar bem perto com ela e ver quais necessidades, quais dificuldades. Tive muitas alunas de sucesso que conseguiram e estão atuando hoje, fazendo os procedimentos com resultados maravilhosos. Tem outras alunas, né, que por outros motivos desistiram ou não vieram, mas bem poucas. E estava tendo muito bem as coisas no curso, o estúdio estava fluindo em várias coisas, mas a questão da minha saúde estava me pegando. E tinha dias que eu não conseguia trabalhar, tinha dias que eu não conseguia aparecer, tinha dias pra mim que era muito difícil, porque era uma dor insuportável. Então, enquanto essa questão da dor não foi resolvida, os meus dias eram bem difíceis. Mexe com tudo, mexe com a nossa autoestima. Eu comecei a andar mais de cabelo preso nesse período, porque meu cabelo começou a cair muito, muito, muito mesmo. Eu tinha fraqueza e desânimo. E na correria da vida, às vezes eu tinha que sair do estúdio, passar no mercado, fazer tal coisa, fazer comida pra tomar café e tal, aquela coisa. E acabava que eu chegava em casa, às vezes desmaiava, basicamente, por tantas coisas que aconteceram nos últimos 3 anos. E quando foi esse ano, quando foi a virada do ano, né, graças a Deus, ano passado, o dezembro foi de boa, foi tranquilo, não aconteceu nenhum perrengue. Durante o ano sim, mas no final do ano foi de boa. E eu tinha muitos planos para o estúdio em 2025, muitos planos, né? Como minha saúde já está mais estabilizada, a questão da endometriose, o tratamento, né, as coisas já estavam se ajustando. Em janeiro eu fiz um exame muito importante, né? A médica estava suspeitando de endometriose profunda por conta dos sintomas que estavam acontecendo, mas o resultado do tratamento veio, as dores diminuíram e eu estava aguardando o resultado desse exame, crendo na minha cura, crendo que eu estaria bem, ansiosa também, né, por esse processo, para fazer logo o que precisava ser feito, para ficar tranquila, para tirar isso da minha cabeça, para poder focar em outras coisas. E eu finalizei o ano passado com alguns planos, mas antes dos meus planos, eu
em oração, em conversa com Deus, eu vim escutando de Deus que de fato o estúdio iria fechar. Então era algo que já veio sendo avisado pra mim ano passado, em alguns momentos, em algumas experiências que eu tive. Eu meio que sabia que o estúdio ia fechar, eu não sabia como é que ia ser, qual o processo. Eu não estava ansiosa pelo processo que ia ser. Eu sabia que esse momento iria acontecer, não sabia como ia ser. E Deus já vinha me preparado em relação a isso, mas como as coisas acontecem, a gente não sabe como acontece, a gente também é pega de surpresa. E nesse mesmo período também eu estava nessa questão do tratamento ainda, executando algumas coisas, porque não sei se você sabe, mas a endometriose basicamente não tem um medicamento de cura. Existem os medicamentos que dão paliativo, né? A cura de verdade vem de Deus, a cura vem de Deus. Mas os remédios são para cuidar, para fazer um paliativo, para você conseguir viver com aquilo. E em meio, né, a toda essa resolução, em janeiro, no dia 3 de janeiro, é o aniversário da minha filha, e a gente saiu pra comemorar aquele dia com ela. Janeiro, os primeiros dias do ano, já por conta do aniversário dela, e por conta de ser um mês mais fraco, eu sempre tive pra ter meu momento em família, em casa, pra curtir minha filha, organizar a vida, organizar as coisas. Minha surpresa, na madrugada do dia 3 pro dia 4, a galeria onde eu tinha o estúdio foi invadida, né, por um grupo de homens. E eles levaram o máximo de coisas que eles poderiam levar da maioria das lojas, destruíram lojas, levaram mercadorias, levaram aparelhos eletrônicos, dinheiro, produtos, materiais. Teve loja que eles fizeram estrago total, teve loja que eles levaram tudo, teve loja que eles não levaram nada. E eu fiquei sabendo dessa notícia a caminho, no sábado, a gente estava a caminho de resolver algumas coisas pessoais e era cedo, ia dar 8 horas da manhã, quando eu peguei o celular e no grupo da galeria, no grupo dos lojistas, e estava lá todo mundo desesperado por conta dessa invasão. E na hora, gente, eu fiquei sem chão, um aperto no coração, e eu falei, eu não acredito nisso. Ai, meu Deus, eu não acredito, e me desesperei. Na hora eu me desesperei, e corre, como é que a gente vai chegar? Estava muito longe, estava em outra cidade, estava muito longe. Pedimos para um amigo que mora próximo ir lá para poder ver como é que estava a situação do estúdio. Porque pelos relatos de quem já estava lá e pelas pessoas que tinham mandado mensagem, a galeria estava destruída, as lojas, as coisas estavam fora do lugar, então eu não conseguia imaginar como é que estava o estúdio. Consigo explicar o meu sentimento, mas quando a gente chegou, o meu sentimento quando eu cheguei na galeria me deu uma tristeza imensa. Eu olhava para a cara das pessoas, estava todo mundo arrasado, muito mal, preocupado, e vidro pelo chão, e coisas quebradas, e coisas fora do lugar, e cada um tentando. E aí eu fui subindo, e antes do meu estúdio, tem um estúdio de uma pessoa querida, maravilhosa, que é Isa, que trabalha comigo com alimentação. E quando eu olhei pro estúdio dela, a sala do estúdio dela, a gente estava destruída. Eu não consegui filmar nada desse dia, porque eu não fiquei bem. Quando eu vi aquela cena, a televisão dela tinha levado, o estúdio dela tava tudo fora do lugar, tava remexido, me deu uma tristeza. Eu paralisei ali. Eu não consegui nem andar para chegar no meu estúdio, porque eu já paralisei. Quando eu vi aquela cena, me deu uma tristeza profunda. Uma mãe de família, eu chorei, gente, eu chorei. Uma mãe de família que anos dando duro, anos de profissão, construindo as coisas aos poucos, e você vê tudo ali, sabe? E ela tinha mandado mensagem de manhã, ela já sabia que o estúdio dela tinha sido invadido. Ela foi uma das pessoas que me mandou mensagem explicando o que foi que tinha acontecido. E me deu uma tristeza tão grande, meu marido estava comigo, e eu chorei, eu fiquei muito mal, foi um impacto muito forte, me colocando ali no lugar dela. Naquele momento, a minha sala e umas 2 ou 3 salas foram uma das primeiras a não ser invadida naquele primeiro momento ali. As pessoas podem dizer assim, nossa, que bom, né, graças a Deus o estúdio não foi invadido, e eu tive esse sentimento também, graças a Deus, né, não foi invadido. Entrei na sala, aparentemente realmente não tinha nada mexido. A gente acabou precisando ficar, resolver algumas coisas, e aí começa a resolução e reunião, isso e aquilo. No momento que eu ainda estava na minha sala, que eu fui abrir e fechar a porta, eu percebi que eles forçaram tanto a porta que a porta não estava mais fechando como antes, da forma correta. E senti dificuldade em fechar a porta, precisei chamar um dia lá, aguardando o rapaz chegar para ajeitar a porta, não só a minha, como a porta de todo mundo da galeria. E a gente tentando entender o que tinha acontecido, levantando as perdas, tendo que dar queixa na polícia, tendo que resolver toda a parte burocrática, entrando em contato com o dono. Então foi muito estresse, muita dor de cabeça. Minha vontade naquele dia, gente, era de pegar tudo que eu tinha e tirar dali. Eu não queria mais ficar ali, eu não estava sentindo paz de continuar. E eu vinha me lembrando, né, falei, meu Deus, eu sabia que o estúdio ia fechar, não sabia que ia ser uma tragédia como essa. Eu muito triste por conta de tudo que tinha acontecido com todo mundo. E também, nessa hora, você se sente até mal, né, tipo, poxa, eu não fui assaltada, mas
todo mundo, olha que todo mundo tá passando, né? Então eu não conseguia me alegrar por conta, de fato, por eu não ter sido assaltada, mas eu tava sendo muito grata a Deus por não ter sido assaltada naquele momento. E se passaram nisso uma semana, as coisas tentando se resolver, eu comecei a procurar um outro local, na minha cabeça, nos meus planos, eu acharia um outro local e seguiria a minha vida e daí partiria para outros caminhos. Só que as coisas começaram a mudar de rumo novamente e pela segunda vez, para nossa surpresa, a galeria foi assaltada e dessa vez invadiram a minha sala. Eu fiquei sabendo, não me lembro agora quem mandou a mensagem, mas sua sala foi assaltada, me mandaram mensagem assim e eu fiquei muito nervosa, me senti culpada. Me senti muito mal, falei, não era pra eu estar mais ali, não era pra eu ter continuado, era pra eu ter pegado minhas coisas, mas gente, eu morava num apartamento pequeno, eu não tinha onde deixar essas coisas, tanto que eu trouxe pra aqui desmontado, eu montei esses tempos, mas só tá faltando mais um carrinho meu auxiliar aqui, mas assim, eu fiquei muito mal, antes de chegar lá eu já tava mal, quando eu cheguei lá eu fiquei arrasada, e de cara nada grande, porque as coisas grandes estão aqui, nada grande tinha sumido, e isso já me deu um alívio, né? Mas quando eu fui olhar as pequenas coisinhas, então teve coisas que foram levadas. Não tinha o que fazer. De novo, consertar a porta, de novo reunião, de novo entrar em contato com o dono, de novo questionar. O dono da galeria estava tomando algumas medidas de prevenção, mas parecia que as medidas demoravam mais do que os resultados negativos para acontecer. Tanto que no mês de janeiro, depois dessa invasão, a galeria foi invadida 2 vezes mais, no total 4 invasões, todas noturnas. A minha sala foi invadida apenas uma vez, dessas 4, teve sala que foi invadida todas as 4 vezes. E mesmo com alarme, mesmo com câmera, mesmo com as medidas que foram sendo colocadas, não impediu a ação. Até porque quem foi já viu, tocava alarme, sabia que ia demorar e... Então não tinha mais segurança, já tava parecendo brincadeira, sabe? Passou uma semana, passou acho que da segunda semana pra terceira invasão, acho que passou 2 dias. Foi invadido de novo. E eu comecei, no dia que minha sala foi invadida, eu já tinha levado o meu material básico, que é o que tá nessa maleta, mas eu comecei a levar as outras coisas embora. A minha TV que eles não tinham levado, eu peguei minha TV, tirei minha luminária, que foi cara, eu tinha comprado no final do ano. Meu sonho era ter uma iluminação melhor para gravar os vídeos, para fazer com melhor qualidade as fotos. Então tudo que era de valor e que era importante e que eu poderia sobreviver sem no dia a dia, eu fui tirando, ao ponto que ficou minha maca, esse móvel e o carrinho no estúdio. E foi isso, basicamente, e o bebedouro. Enquanto isso, as medidas que eram tomadas na galeria, eu estava buscando a saída. Porém, eu não tinha um fundo de reserva, não porque eu não quisesse, porque eu sempre fiz, todos os períodos que der, eu sempre tive uma fonte de reserva do estúdio, o fundo de caixa do estúdio. O estúdio, o máximo que eu podia, ele tinha seu dinheiro separado mesmo, por conta do conhecimento que eu já tenho nas questões financeiras. Mas nesse momento, sem o fundo de caixa do estúdio, sem ter uma reserva, sem ter possibilidades até de um empréstimo no valor que eu precisava para poder seguir, né? Eu encontrei uma sala, um lugar maravilhoso, com segurança 24 horas, um lugar muito confortável, com estacionamento, só que 2 vezes mais o valor que eu pagava na galeria. Com isso, todos os meus valores iriam aumentar de custos. E eu ia precisar pagar, né, o calção que eles pedem, além de ter um dinheiro para poder reforma, instalar o ar, comprar as coisas, por ser um outro local onde a gente consegue atrair até um público melhor. Eu ia precisar fazer alguns investimentos esses que eu já queria também, como uma maca mais confortável, uma maca de luxo, uma maca que faz massagem, uma estrutura que eu não tinha. Por exemplo, lá no estúdio não tinha recepção, eu ia precisar de uma recepção, eu ia precisar de outra estrutura. Comecei a levantar novamente as possíveis pessoas que poderiam ir já comigo para esse ciclo novo. Não tive nenhum retorno de sucesso. Tentei levantar campanhas, tentei não, gente, eu realmente executei algumas coisas para levantar um recurso em um valor alto. Isso, usei estratégia de marketing, de tráfego pago, executei algumas coisas, investi o que eu podia e o que eu não podia nesse início do ano para poder movimentar e trazer esse recurso que eu precisava para poder acontecer a mudança, que ainda ia ter, né, todo o processo. E nesse mesmo período do estúdio, eu também estava de mudança pessoal. Como eu falei para vocês, a vida deu um 360. Então, além da mudança do estúdio, estava acontecendo uma mudança pessoal e era tudo de vez. Então, foram 2 mudanças, pessoal e profissional. Eu me vi sem saída, sem recursos para administrar, para poder
Dentro das possibilidades que eu poderia atender, procurei alguns lugares. Muitos lugares, gente, quando tem estúdio ou é salão de beleza, a maioria deles não te permite você fazer sua agenda. Então você trabalha conforme a agenda do estúdio, então você tem que estar disponível lá para estar de segunda a sábado, um exemplo, nos horários de funcionamento. E para mim, dentro dessa realidade hoje, não me cabe por conta da rotina da minha família, por conta das coisas, dos projetos, do que eu faço, da minha saúde. Dentro da minha realidade, dentro das minhas possibilidades, eu procurei lugares que eu pudesse trabalhar fazendo a minha agenda, antes mesmo de vir esse ano, desde o ano passado, quando Deus já tinha me falado que o estúdio iria fechar e eu não saberia como. Eu procurei alguns lugares, eu conversei com algumas pessoas e não tive resultado. Tudo que eu tentei fazer, todos esses anos no estúdio, com a força do meu braço, eu não tive os resultados que eu gostaria. Tanto que eu tentei mudar de sala, eu tentei ir para a sala de baixo, para uma sala maior, porque eu queria investir na questão do espaço, para ter um espaço melhor para os cursos, para poder começar a fazer cursos em turmas, dentro da quantidade que fosse possível para poder administrar, que eu conseguisse, né, entregar o meu melhor, mas eu queria esse crescimento. E eu tentei, fiz proposta como dono da galeria, não deu certo, e foram N coisas que foram acontecendo, mas nada aconteceu como eu planejei. Nada, isso de fato. E a sensação que eu tinha enquanto o mês de janeiro ia se passando e tudo isso ia acontecendo, é que eu tinha fracassado. E eu não conseguia falar sobre isso, eu não conseguia vir trazer nada sobre isso, porque eu precisava administrar aquilo ali e a sensação que eu tinha era de fracasso. E eu precisei de um tempo para mim, de relacionamento com Deus, para eu tirar isso de dentro de mim, para eu não deixar que isso tomasse conta de mim, que o inimigo queria lançar essa palavra, ele queria que eu assumisse esse lugar de fracasso. E eu comecei a me lembrar de tudo que eu fiz e deu certo dentro do estúdio, de todos os resultados, do propósito, do que de fato eu comecei, que me movia, que era a transformação, durante meus atendimentos de cílios. Quantas vezes eu orei pelas minhas clientes, quantas vezes eu auxiliei, eu ouvi elas, eu abracei, às vezes eu ia embora para resolver alguma coisa pessoal e eu ficava até mais tarde no estúdio, separando um momento, ouvindo aquela cliente que precisava desabafar. E eu comecei a me estabilizar e a me lembrar que Deus de fato me usou no período que eu estive ali. Vidas foram transformadas além de cílios. E eu cumpri o meu propósito, de verdade. Eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu precisava fazer e eu não desisti quando eu tinha motivo para desistir. Então teve momentos que foram bem pesados, principalmente em relação à minha saúde depois da cirurgia. Foi muito pesado, foi muito ruim para mim. E eu tinha esse motivo para desistir e eu permaneci. Eu já tinha sido informada que a galeria ia ter um aumento, né? Todo ano o aluguel tem um ajuste, ia ter um aumento também na questão do condomínio, por conta das questões de segurança que ia ser implantada no prédio. Porém, dentro daquilo que eu sonhava para mim, daquilo que eu desejava, do conforto, da segurança que eu queria ter, das melhorias que eu queria que estivesse no local, a lei já não ia me caber mais. Eu estava pagando tão caro para estar ali. Então, se fosse para pagar um valor alto, um valor caro, eu já queria que fosse um lugar melhor, onde eu pudesse oferecer algo melhor, não só para as minhas clientes, mas também para mim, como segurança. Nesse processo todo, gente, hoje, agora gravando esse vídeo, até porque o celular tá dando falha, tá esquentando, já parou várias vezes, e todo esse processo foi muito dolorido. Agora, nesse momento, eu não consigo chorar. Mas tudo isso me trouxe uma confusão, me deixou para baixo, me fez com que eu me sentisse fracassada, porque eu tentei, pela força do meu braço, várias alternativas para levantar o dinheiro que eu precisava, para sair de imediato, para resolver a minha questão, para ir para um lugar melhor. Me vi sem saída, ao ponto que eu parei, entreguei nas mãos de Deus e vi que não tinha o que fazer a não ser fechar a sala. Então segurei o máximo que deu, fiquei até em fevereiro, atendi as clientes que estavam na agenda, cumpri o meu compromisso com elas, melhor, sabia que eu ia precisar ir embora, não ia dar para trazer tudo, então teve coisas do estúdio que eu vendi, algumas coisas eu já tinha vendido, outras coisas eu já estava trazendo desmontado, e eu falei, não sei para onde vou, não sei que caminho seguirei, mas eu preciso sair daqui, não dá para continuar aqui, como estão as coisas, eu também não tenho para onde ir agora. E foi quando eu me acalmei, uma possibilidade, né? Carol veio até a mim. Carol, ela trabalha na mesma galeria que eu, no estúdio ao lado. A sala dela também foi invadida. Ela trouxe a possibilidade da gente trabalhar juntas. E foi essa saída que veio para que eu não parasse de atender de vez e ficasse, de fato, sem atender. Ela que sempre me acolheu nos momentos que eu precisei, ela que sempre se colocou disponível. Mas teve um período que ela tinha outra profissional no estúdio dela, já executando alguns serviços. E essa pessoa saiu. E como ela estava sozinha, ela já tem uma maca lá no estúdio dela, houve essa possibilidade de eu permanecer atendendo nessas condições.
eu me mudei, né? Eu estou em outra cidade. Eu não desisti do estúdio, mas eu não vou abrir um novo estúdio se de fato eu não tiver direcionamento de Deus. Eu não vou começar do zero em outro local, até na cidade que eu tô agora, eu não vou começar do zero se Deus não falar comigo. Eu não vou fazer mais nada, gente, se Deus não falar comigo pra eu ir. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas por nosso ímpeto de dar certo, pelo conhecimento que você tem da área, e você coloca tudo em prática, tudo que você aprendeu, coisas que você pode fazer. Teve muitas coisas que eu queria ter feito, como por exemplo, mais vídeos no Reels do Instagram, queria ter trabalhado mais vídeos. Só que todas as vezes, parece que é brincadeira, todas as vezes que eu me preparava naquele dia, eu vou sair de casa para gravar vídeo, ou aparecia clientes, e aí eu ia atender e desistia, ou a internet ficava ruim, o celular ficava ruim, ficava sem energia, acontecia uma outra coisa, e aí paralisava tudo. Como hoje mesmo, eu tô gravando esse vídeo, eu tenho que parar de tempo em tempo, porque o celular tá esquentando muito, e tá descarregando, eu tenho que parar e voltar esse vídeo várias vezes para gravar. E mesmo assim eu persisti, eu tentei fazer de outras formas, eu tentei, gente. Por mais que em janeiro teve um momento que eu me senti fracassada, porque eu me vi sem saída, mas Deus veio me lembrar que eu tentei. Eu não fechei porque eu não fiz nada, ao contrário, eu fiz muita coisa. E principalmente coisas que como qualquer outra pessoa deve e deveria estar fazendo pelo seu negócio. Eu fui ao fundo do poço e voltei e fiz o que eu poderia fazer. E tô com minha consciência limpa hoje, no dia de hoje, em relação ao que eu fiz pelo estúdio. Eu não abri mão. O estúdio você consegue, gente, tirar mais do que um salário mínimo em qualquer CLT. No estúdio eu ganhei mais do que em qualquer outro trabalho, principalmente de carteira assinada, em todo o tempo que eu trabalhei na minha vida. Então eu sempre ganhei mais do que em qualquer outro trabalho. Os resultados, o extrato do banco não nega isso. Porém, como eu falei pra vocês, grandes responsabilidades, grandes custos e a própria vida, né? Você tem filho, você tem escola de filho, material, alimentação, tem todo um compromisso que você tem ali, que você é responsável por aquilo, precisa administrar. Não foi uma farsa, né? Eu não vivi uma farsa, não falava uma farsa. De fato, foi verdadeiro, eu fui verdadeira em tudo que eu fiz nesses 3 anos. Eu corri atrás de todas as formas, como eu falei pra vocês. Tem coisas que eu deveria ter feito que eu não fiz, eu posso vir fazer um vídeo específico dessas coisas, até pra ajudar quem tá empreendendo, quem tem estúdio, o que fazer, o que não fazer. Principalmente nesse tempo, onde as pessoas querem ver a sua rotina, não só o resultado do que você faz. Ela já sabe que você faz um bom simples, mas ela quer saber como é a sua vida. E eu não conseguia trazer isso, porque a minha rotina muitas vezes era tão corrida. Era coisa de casa, era comida, era limpar, era faxinar, era responder o WhatsApp, era responder a família, era isso, era aquilo. E era muita coisa, e eu não conseguia trazer isso como conteúdo na rotina. E eu não queria ficar presa, uma decisão que eu fiz na minha vida, né, depois da experiência de quase morrer, eu não queria ficar presa só no celular. Eu queria de fato viver. Eu estava no meu primeiro ano de casamento, eu precisava me dedicar a algumas coisas da minha casa, da minha família, do meu marido. Uma nova rotina, um novo tempo. Então, ano passado foi um ano de adaptação, um ano de um novo que eu estava vivendo. Muitas coisas novas aconteceram, positivas do meu lado pessoal, enquanto coisas negativas aconteciam em relação ao estúdio, mas coisas positivas também aconteciam em relação à vida pessoal. Eu não tenho que manter uma estrutura, ou manter uma pose, ou fingir que eu sou algo que eu não sou por conta de outras pessoas, né? Afinal de contas, quando Deus colocou no meu coração, em relação a eu ser uma profissional, eu mudar minha mentalidade, eu enxergar a potência que eu tinha, Ele queria muito mais do que um estúdio pra mim, isso eu não tenho dúvidas. Ele queria muito mais do que isso. Tudo que eu passei não foi à toa. Tudo que eu cresci, que eu amadureci nesses anos empreendendo, nesses anos sozinha, na maternidade, tudo que eu vivi enquanto eu empreendia, tudo isso não foi à toa. Eu desenvolvi, eu cresci, eu amadureci. Eu deixei para trás muitas coisas que me impediam de avançar durante todo esse processo. Então foram anos de crescimento, anos de amadurecimento. Hoje eu sei que eu entrei em um novo ciclo, né? E esse novo ciclo traz também uma sabedoria de como lidar com tudo isso, mesmo diante de situações tão difíceis, diante de caos, diante de como lidar, como não entrar, né, no fundo do poço e ficar lá quietinho, né? Porque tem muitas pessoas que quando a vida dá um caos, a pessoa só pega o buraco, senta no buraco, senta e fica lá olhando pro tempo. E eu não desisti, eu não sentei e cruzei os braços. Eu me mantive ali em posição de guerra, em posição de trabalho. O que é pra fazer, eu fiz na medida dos possíveis, eu me desafiei, mesmo muitas vezes acordando com dor e dormindo com dor. E se eu puder pegar um pouquinho de tudo que eu vivi, trazer como experiência e trazer como uma maneira de ajudar as pessoas, eu vou fazer isso. Então agora, minha energia, se eu tiver que fazer alguma coisa pela força do meu braço, será de fato semear na vida de outras pessoas, trazer isso em forma de um conteúdo, trazer isso em forma de conhecimento, para que pessoas também aprendam, né, com tudo que a gente vive, como lidar com situações, como resolver, como, né. E é isso, gente. Eu falei demais, mas eu queria agradecer a você que assistiu até aqui, queria agradecer a todas as minhas clientes
a todas as pessoas que de forma indireta e indireta participaram desses anos, né, de empreendimento, desses anos do estúdio. Quero agradecer a colaboração, o carinho de todas vocês. Obrigada pela confiança. A vida continua. Estou trabalhando com agendamento, continua sendo um agendamento. Vocês podem agendar durante esse mês de abril para fazer os procedimentos. Como eu falo para vocês, estou levando minha maletinha. Para onde eu for agora, eu estou levando minha maleta para fazer os atendimentos. A vida continua, eu não vou abaixar a cabeça. Eu não vou desistir. Eu só não vou mais fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Então, isso tá bem, como eu tô bem falando isso pra vocês, porque de verdade vocês vão entender isso, assim como eu entendi. Então é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pela confiança. Obrigada por me escolherem pra deixar vocês ainda mais lindas. Fico muito feliz por ter tido essa oportunidade de ter empreendido pra mim mesma nesses 3 anos. Não sei como é que vai ser os próximos passos, veremos nessa caminhada, mas se eu puder pegar um pouquinho de tudo que eu aprendi e trazer como conhecimento para ajudar outras pessoas, eu vou fazer. Eu vou investir meu tempo nisso, no que eu puder fazer para entregar de conteúdo, para entregar de conhecimento para vocês, para fazer coisas que eu não me ousei a fazer há anos atrás, por insegurança, por achar que eu não deveria. Só que a vida é muito além de técnica. Hoje ter só um feed bonito, com fotos boas, um bom trabalho, não vai garantir a você uma agenda cheia, ou vai garantir que nada de ruim vai acontecer no seu negócio, ou que nada de ruim vai acontecer na sua vida. Então não é sobre isso, a gente precisa cuidar da gente, cuidar do nosso emocional, ter um tempo, uma qualidade em relação à nossa alimentação, aos cuidados que a gente precisa ter, porque quando a gente está trabalhando, a gente trabalha mais do que trabalha para outra pessoa, a gente passa dos nossos horários, passa dos nossos limites. Então cuidar de você, se priorizar, tá? Foi um prazer ter vocês até aqui. O ciclo do estúdio pode ter chegado ao fim, mas a minha vida não. E esse conselho eu dou pra você, vai ter ciclos que vão chegar ao fim, mas a sua vida não. Então, continua, permaneça, fé, que Deus nos direcione para viver o melhor que Ele tem pra gente aqui na Terra. Até o dia que a gente for pra glória, aleluia. Beijo, até mais.